Aleluia. Quem já me viu aqui pregando, eu gosto da igreja bastante dando glória. Por quê? Porque a gente tem que dar glória a Deus em todo o tempo. Amém? Então, o Maurício sabe bem disso. Cada vez que você encontrar a página ali da Bíblia com o capítulo e com o versículo, dê um glória a Deus. Amém? Vamos combinar desse jeito? Glorifique a Deus, mas não de forma mecânica. Glorifique a Deus mesmo porque Ele é digno. Ele merece glória. Amém? Vamos lá então no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 21. E como diria nosso pastor Roberto, aperte os cintos, tá? Quem lembra o complemento? Não porque o piloto sumiu. Amém? Mateus, capítulo 7, o versículo ao 21. Quem deu glória a Deus aí quando achou? Agora sim, glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse texto, quando a gente olha, já no versículo 21, ele se refere a pessoas que dizem Senhor, Senhor, que o colocam como Senhor, ou aparentemente o colocam como Senhor. Então não está falando com a pessoa que está toda errada lá, que é da pá virada, que já faz tudo errado. Está falando com aqueles que estão buscando fazer certo. E essa advertência é: nem todos esses que estão buscando fazer certo, que me colocam como Senhor, me chamam de Senhor, Senhor, serão salvos. Por quê? Olha o que ele diz aqui: nem todo entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Há uma distância muito grande em você dizer que é do Senhor, você vir à igreja. Até vou brincar aqui, você colocar sua roupinha social, sua gravatinha, a bibliazinha debaixo do braço, né? Aquele estereótipo clássico, né? E você não obedecer a palavra. Não tem eficácia nenhuma você fazer isso. Eu vim aqui te dizer uma coisa, que o Senhor me incomodou muito. Não fique bravo comigo também, tá? Eu sou só o mensageiro, não atire no mensageiro. Quem lembra dessa? Igreja, não ache que... Não, vou me colocar nessa também. Não achemos que estamos salvos, ou que somos salvos, só porque estamos aqui dentro. Tá? Claro que quem está fora, está menos ainda. Né? Vamos colocar assim. Desliguem os seus celulares. Claro que quem está fora, está menos ainda, mas... o simples fato de você vir à igreja não te salva. Quero que você pense nisso. O simples fato de você estar aqui dentro não te salva, não te faz salvo. Esse é um passo que mostra que você está buscando isso. Mas o simples fato de estar aqui sentado ouvindo não te faz um cidadão dos céus. O simples fato de estar aqui ouvindo, não. Se não houver a prática. É melhor você conhecer um versículo só da palavra e o obedecer, do que você conhecer a Bíblia inteira e não cumprir nada. Essa palavra é para gente grande, tá? E todo mundo que está aqui tem essa consciência. E todo mundo que está aqui está buscando o Mestre, está buscando ser salvo. Mas tem coisas que têm acontecido que têm desviado as pessoas do alvo.
há muitas pessoas que creem no Senhor de todo o seu coração, dizem crer de todo o seu coração, o Senhor é meu mestre, sai na rua falando do Senhor, vê, ora pelas pessoas e tal, que buscam, que pregam, que ministram, mas que estão caminhando para o inferno. Você sabe do que eu estou falando. O simples fato de você orar, abençoar as pessoas, também não te faz salvo. A consciência humana coloca isso na gente, né? Eu estou fazendo bem pelas pessoas. Estou orando, estou ajudando os necessitados, Esse simples fato não te faz salvo. Ele é um indício de que você está caminhando para isso, você está agindo de acordo. Mas isso somente não te faz salvo. Quem está entendendo? Vão existir muitas pessoas que eram do Senhor, vou colocar assim, que vai chegar naquele dia, como diz lá em Mateus 7:21, e o Senhor vai dizer, em teu nome, e essa pessoa vai dizer, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E o Senhor vai dizer abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não adianta a gente tentar enganar o Senhor. Mas o foco de hoje é, não se engane. Não se engane. A gente vem buscar o Senhor, vem orar, só que se não houver a obediência, essas outras coisas elas não vão ter eficácia para a nossa salvação. Está ficando claro? Está dando para entender? Eu quero que você abra a sua Bíblia na segunda carta a Timóteo, no versículo 3. Eu vou falar para você hoje, o que o Senhor me incomodou muito, que são aquelas pessoas que dizem amar a Deus, dizem conhecê-lo, mas o negam pela sua forma de viver. Amém? Eu vi um glória a Deus lá embaixo, assim, lá no finalzinho, assim. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5. Vamos lá. Amém. Isso aí, tá pegando no breu. Vamos lá, ó. Capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. A gente tem visto essas características hoje em dia? Quem tem visto essas coisas? E há quanto tempo isso aqui está escrito já? Né? Está falando sobre a nossa realidade de hoje. Pessoas aqui, por exemplo, irreconciliáveis. Quem não conhece uma pessoa que, não dou o braço a torcer, não quero mais saber, não se reconcilia? Muitas, né? Mas a nossa ênfase está no versículo 5, ó. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O que tem acontecido hoje é que tem muitas pessoas, e isso tudo é para nós refletirmos, se isso não tem ocorrido com a gente. Se temos aparência de piedade, mas no final as nossas intenções estão erradas. A gente está fazendo bem para alguém para conseguir algo em troca. Assim, Senhor, olha, estou fazendo bem para aquele irmão ali, estou ajudando ali, estou contribuindo aqui, estou trazendo mantimento para a cesta, mas lembra que é 30, 60 e 100 vezes mais, hein? Você tem aparência de piedade quando faz isso. Mas o seu interior, a sua consciência, nega a eficácia disso.
E olha, a Deus ninguém engana. Vem muito ao encontro do que o Diego pregou aqui quando ele falou do dízimo. Tem gente que dá o dízimo, né? Eu tenho que dar 10%, peguei como se tivesse pagado uma conta. Pum, acabou, ufa, paguei a conta. Não é nesse intuito. Eu vou dar porque eu sou obrigado a dar, senão o devorador vai entrar na minha vida. Espera aí. Você tem que fazer as coisas por amor, pela obra do Senhor. Muita gente questiona, né? Dízimo e oferta, tal. Só que aí eu falo para essas pessoas assim: você frequenta um clube, alguma coisa, por exemplo? Sim. Você paga mensalidade nesse clube? Um exemplo, pago, né? Aqui não há um clube, aqui você não é obrigado. Mas você precisa ajudar a sustentar a igreja. A igreja não é assim, eu vou abrir igreja, eu invisto tudo, eu vou dando dinheiro, vou fazendo. Não, quem está aqui dá por amor. Dá porque quer ver essa igreja aberta. Quer ver a igreja aberta. Não essa, não esse local, não o físico. Mas dá porque não quer ver a obra do Senhor fechando. A gente passou por uma situação nessa igreja assim. E Deus colocou pastores que estão aqui abençoados que ajudaram a manter essa obra aqui. Amém? Por quê? Por interesse, não por amor. Porque quando uma igreja está aberta, pessoas são salvas. Amém? É melhor ter uma igreja aberta do que fechar e aqui abrir um bar. Tá? E não estou falando de uso, de costume, de nada disso. Você está me entendendo quando eu estou falando com você. Mas existem pessoas, então, que fazem as coisas no seu coração, com egoísmo, com sentimentos que não são os corretos. E a Bíblia vem mostrando isso muito claro para a gente, em muitas passagens. Eu quero falar para você de pessoas que têm uma falsa segurança de salvação. Vou repetir, e eu quero que isso fique bem cravado na sua mente, no seu coração. Você estar dentro da igreja somente não te faz salvo. É necessário você obedecer. É obedecer a palavra. Você tem de obedecer a palavra. Só que o que tem acontecido muito hoje em dia são as pessoas que elas colocam para si, e isso acontece tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, elas criam as suas próprias doutrinas para elas. Não, mas para Deus não é bem assim, não vai ser bem assim. Não, mas Deus me entende. Não, eu estou fazendo isso. Não, mas Deus está vendo minha situação também, eu vou dar uma erradinha aqui, mas não tem problema, né? Deus é misericórdia, né? Aí eu peço perdão e tal. Tem gente limitando a misericórdia, a bondade e a justiça de Deus ao seu entendimento próprio. Deus, ele é fiel, né? Tem vários carros, né? Deus é fiel. Deus é fiel à sua palavra. Ele vela a sua palavra para cumprir. Amém? E o que tem ocorrido hoje? As pessoas têm criado concepções próprias para não precisarem mudar. Eu crio um pensamento, uma filosofia, algo na minha cabeça, não é bem assim, para continuar justificando as minhas práticas erradas. Eu não dou uma orientação correta, eu ajo errado, eu defraudo alguém, mas eu me auto-justifico para que eu não precise mudar. É isso que tem acontecido e vem ocorrendo muitas vezes. Tem uma grande estratégia de Satanás aí no meio. Sabe o que o diabo quer fazer hoje? Ele não quer deixar a igreja vazia, não. Ele quer deixar a igreja cheia, assim. Cheia de pessoas desviadas. Cheia de pessoas que acham que estão sendo salvas, mas que naquele dia vão ouvir aquela sentença que a gente leu no começo. É sério isso. O clima é pesado. Essa palavra, ela é pesada, mas ela é a verdade. A palavra fala para a gente insistir nesses assuntos, porque a gente precisa ter isso na nossa mente. A gente não pode tirar isso do nosso foco. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia em Judas 1:3. Vai ter uns livros hoje que você vai falar, caramba, tem esse livro na Bíblia? Tem sim, Judas 1:3. É antes de Apocalipse.
Já ouviu um glória a Deus aqui? Ô, glória! Amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Ele merece ser adorado, merece ser exaltado em todo o tempo, amém? Maurício, lê a sua versão para mim, versículo 3 de Judas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém. Eu tenho na tradução na nova linguagem de hoje, a Bíblia diz assim, nessa mesma passagem: pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio de nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça. Sim, é o 4. É o 3 e o 4. Lê o 4 também, Mal, por favor. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Vou ler o versículo 4 que o Mal leu. Obrigado, Mal. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus. Na linguagem de hoje diz assim: pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Olha essa parte aqui. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. A gente já ouviu bastante isso, né? Ah, somos salvos pela graça. Ou estamos na época da graça. Então agora na graça pode tudo. Não. Na graça não pode tudo. Tem muitas pessoas, como está escrito aqui, elas distorcem o significado da graça para continuar nos seus caminhos tortos. Elas distorcem, tudo é a graça. Ah, eu caí, eu faço e aconteço e tal, não sei o quê, mas graças a Deus pela graça. Né? Não é porque a gente vive na graça que a gente pode viver em pecado. Não é porque a gente vive na graça que a gente pode continuar errando e falar, estou na graça, vamos lá, continua, vamos fazendo e acontecendo. Não, não é isso. A graça, um indício que você encontrou a graça, que a graça te alcançou, é a sua obediência. Isso significa que você entendeu o que é a graça. Porque a graça ela é o favor imerecido. É o favor imerecido da salvação. Ninguém, por mais bondoso que fosse, por mais méritos que tivesse, mereceria ser salvo. Ninguém. Tem uma palavra que eles utilizam que é a meritocracia. Uma sociedade baseada no mérito. A gente não vive nisso com Deus. Eu não tenho méritos suficientes, mesmo que eu fosse a melhor pessoa do mundo para ser salvo. Não tenho. Ninguém tem. Pegue pessoas que dizem por aí ser referência. Madre Teresa de Calcutá. Mesmo ela que pode ter sido a pessoa mais bondosa. Ninguém mereceria. Ninguém merece. E aí vem o Senhor, vem Deus com seu amor, tamanho, fala assim, eu vou pegar o meu único, o meu queridinho aqui, meu único filho, vou mandar lá, para sofrer no lugar de um monte de gente que não merecia, porque ele é o único capaz de trazer a graça para a vida dessas pessoas. Amém? É só por ele. Não tem outra forma. Não há outro caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente tem que trilhar pelo caminho do Senhor. Andar na verdade. E a gente vai alcançar a vida. Amém? Então, queridos, essa palavra é para que a gente reflita, para que a gente pense. Tem muita gente que vem à igreja
procurando em Deus só uma oferta de vida melhor. A pessoa vem para a igreja porque está lá com a vida destruída, está mal e tal. Não é errado ela vir por esse motivo, de forma alguma. Porque o Senhor é solucionador. Ele é. O errado é continuar na igreja por esse motivo. Porque senão você vem à igreja, eu venho à igreja, nós o buscamos somente por aquilo que Ele pode fazer por nós. E não por aquilo que Ele já fez. A gente encontra no Senhor um solucionador de problemas e não um salvador. E é para essas pessoas que o Senhor diz aquilo. Muitos faziam até milagres em meu nome. Usamos o teu nome, expulsamos demônios. Como o Senhor não conhece essas pessoas? Porque essas pessoas nunca caminharam com Ele de fato. Elas tinham uma aparência de piedade. Mas negavam a eficácia dela com o que estavam vivendo. Então é para que a gente reflita. Como eu estou vivendo? Você não precisa falar isso para mim, para um irmão, não. É para você pensar. Quando você hoje colocar sua cabeça no travesseiro, pense nisso. Será que eu estou me enganando? Será que eu estou buscando, estou tentando e tal, mas será que meus motivos estão certos? Será que eu não estou me enganando? E, gente, só continuando aqui, você está vendo que está diferente hoje, né? Os jovens estão cuidando das coisas hoje, glória a Deus. Cada um está usando aquilo que Deus tem dado. Assim como Ele pode usar de cada um, basta se colocar à disposição. Fiquem tranquilos com tudo que acontecer aqui hoje, tá? Tá tudo sob controle. Quero dizer isso porque vão ter coisas legais, amém? E também para dar uma quebrada, que vocês estão me olhando com aquela cara assim, Jesus, lá vem cajadada, né? Mas a gente precisa ouvir essas coisas. Porque a gente não pode se enganar ou achar que a gente está indo para o caminho certo quando a gente não está. A gente precisa refletir. Jesus mesmo, quando Ele esteve aqui na terra, Ele falou mais do inferno do que do céu. Você sabia disso? Sabe por quê? Jesus não queria que as pessoas o seguissem por aquilo só que Ele poderia fazer. Jesus como só o meu solucionador, o meu resolvedor. Quem está entendendo? Amém? Essa condição do ser humano de não aceitar, às vezes ser confrontado, de ouvir coisas, de preferir criar uma doutrina própria para não precisar mudar, tem uma questão na Bíblia que deixa isso claro. Quer ver? Vamos lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 2. Ó, o Pedrinho deu glória a Deus aqui, hein? Ô, glória, isso aí. Vamos do versículo 1. 2 Timóteo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, repreendas, exorte, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, ajuntarão para si mestres conforme os seus desejos. Vai chegar um tempo que as pessoas começam a procurar por não querer mudar, e eu estou falando com pessoas que buscam ao Senhor, não estou falando com pessoas de fora, que por não querer mudar, vão começar a procurar líderes, pastores, que falem aquilo que elas querem ouvir, que falem que elas não precisam mudar, que elas não precisam ser transformadas pelo Senhor. Você, quando conheceu o Senhor, entrou aqui de um jeito, mas quando chegar o dia, você vai estar de outro, você vai estar transformado e mais perto da personalidade dele. É assim que tem que ser. Mas a palavra nos mostra que pessoas, para não mudarem seu comportamento, por não aceitarem se confrontar com a cruz, as pessoas pregam as bênçãos da cruz, né? Que Jesus morreu por mim, por você, mas
tem pouco falado de que a cruz também você tem de se negar e carregar a sua cruz. As pessoas falam um pouco disso, porque não é popular. E Deus, ele não está preocupado em ser popular, ele está preocupado em te falar a verdade para te salvar. Amém? Então pessoas, elas vão juntar para si mestres que falem aquilo que elas querem ouvir. Que diga que ela não precisa mudar, que não, faz de tudo, está tudo tranquilo, Deus é bom, ele perdoa todas as coisas. Aí vem aquela velha passagem. Quando a gente entra numa casa, o que a gente tem que abrir? O que a gente abre para entrar na casa? Você põe a chave aonde? Você abre a porta. A porta estreita e a porta larga. Você também tem que ver onde você está indo. Você tem que ver o que você tem ouvido. Tudo tem que estar aqui dentro. Ó. Se não estiver aqui dentro, corre fora. Amém? Está acabando. Vamos lá agora no livro de Tito. A carta a Tito 1:16. Tito também tem na Bíblia, tá, gente? Tito 1:16. Aqui de novo, falando para aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que o chamam de Senhor. Ó lá. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. A gente tem que se analisar para ver o que tem acontecido. E eu não quero que você também pense assim. Eu acabei de chegar, eu ainda estou todo sujo, eu tenho muita coisa. A questão é não aceitar essas coisas, é lutar contra o erro, lutar contra o vício, de verdade. Não adianta você parecer para mim, para o pastor, para qualquer um, que você está se esforçando, se lá dentro você não está. A Deus ninguém engana. Você pode me enganar, você pode enganar o próximo, você pode se enganar, mas a Deus você não engana. Amém? E a gente sabe aquela passagem clássica de Tiago, né? Da fé sem obras, ela é o quê? É morta, né? Eu falo que eu sirvo ao Senhor, aí ele fala assim, então me mostre a sua fé sem as suas obras, sem parecer que você serve, que eu te mostro que eu tenho fé pela minha conduta, pelas minhas obras. Vocês estão aí? Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus aí? Amém. Está acabando. Vamos em Ezequiel. Ezequiel 18. Versículo 24. Isso é para a gente sempre ter na nossa mente. A gente tem que ter isso gravado, como a palavra diz, na tábua do nosso coração. Cravado lá, para a gente não esquecer nunca. Versículo 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que fez o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, nele morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito, isso não é justo. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito, ou são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Deus é justiça e misericórdia. Mas a gente não pode usar a grande misericórdia de Deus, a graça, como pretexto para que a gente continue na nossa vida errada. E eu falo conosco, é para a gente essa palavra. Por quê? A gente não pode se enganar tendo uma falsa segurança de salvação
E quando chegar aquele dia, a gente ouvir aquela sentença que arrepia a alma. A sentença que a gente quer ouvir é aquele benditos do meu Pai, né? É essa que a gente quer ouvir. Venham para mim, né? Fiquem comigo. É isso que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir que a gente quer estar com o Senhor, mas para isso a gente precisa obedecer. O Senhor, ele é tão justo que ele não fez o inferno para as pessoas. Ele fez o inferno para Satanás e seus anjos. Mas ele não poderia permitir que pessoas que têm o caráter de Satanás estivessem no paraíso. Então, por ele ser tão justo, ele só podia permitir a mesma punição, que é o inferno. Ninguém aqui quer ir para o inferno, e eu sei disso. Então vamos refletir sobre essas coisas. Grande é o amor do Senhor por nós. Hoje a gente pode estar com a vida toda atrapalhada. A gente podia hoje estar achando que a gente estava sendo salvo e não estava. Mas a gente pode hoje, a partir dessa reflexão, adquirir a salvação se a gente não tinha. Mudar de comportamento de fato. Aí sim é a graça. Nós não merecíamos. Nós não merecemos. Mas Ele faz por amor a nós. Ele faria de novo se fosse preciso. Porque, poxa, alguém que dá o seu próprio filho tem que amar demais, não tem? Queria que você se colocasse de pé. Em nome de Jesus. Pedir para o Jeff fazer uma oração. Fique com essa palavra. Não vamos usar a liberdade que a gente tem para dar ocasião à carne, como a palavra fala. Amém? Mas lembrando que a todo momento a gente pode criar uma nova história para a nossa vida. Basta o nosso comportamento, a nossa mudança de comportamento. Amém?